Desde seu primeiro momento em cena em Neon Genesis Evangelion, Rei Ayanami parece pertencer a um mundo diferente do dos demais personagens. Seu olhar vazio, suas palavras curtas, sua expressão quase sempre neutra carregam um silêncio que não é apenas emocional, é existencial. Rei não apenas sente menos, ela é o próprio vazio. Hoje, no Mente Otaku, vamos mergulhar na análise psicológica de Rei Ayanami, o vazio existencial em Evangelion. Para entender Rei, precisamos começar pelo seu contexto de criação. Rei não é uma adolescente comum. Ela é o resultado de um experimento, um ser híbrido, nascido da combinação de material genético humano, principalmente da falecida Yui Ikari, e do ser extraterrestre Lilith. Desde o princípio, ela não tem um passado real, não tem raízes. Sua existência é instrumental. Ela foi criada com um propósito funcional, não para viver, mas para servir. Esse é o primeiro fator que modela sua psique. A ausência de um eu definido. Para a maioria dos seres humanos, nossa identidade se forma por meio da história, dos vínculos e das experiências. Rei, no entanto, não possui essas referências. Sem uma história pessoal, sem família verdadeira, sem laços construídos de forma espontânea, ela cresce com um senso interno de vazio. E esse vazio não é apenas emocional, é ontológico. É a sensação de que ela não é alguém, mas apenas algo. Essa característica se manifesta de diversas maneiras ao longo da série. A maneira como Rei se submete às ordens de Gendo e Ikari sem questionar. A falta de reação diante da dor física. A ausência de qualquer senso de preservação. Rei não luta para sobreviver porque, no fundo, ela não se vê como alguém com direito a existir. É como se sua vida fosse uma extensão do projeto de outra pessoa. Esse padrão psicológico é comparável a estados de dissociação extrema observados em pessoas que sofreram traumas profundos na infância. A sensação de ser um observador da própria existência, de que a vida está acontecendo com você, mas não em você. Outro aspecto crucial para entender Rei é a maneira como ela lida com as emoções. A princípio, parece que Rei não sente. Mas isso não é verdade. Rei sente, mas não sabe nomear ou entender o que sente. Porque nunca foi ensinada a integrar emoções. Quando ela sorri para Shinji pela primeira vez, é um momento quase imperceptível, mas carregado de significado, um breve vislumbre de que a vida dentro daquela estrutura vazia. Esse processo de humanização é lento, doloroso e confuso para ela. Rei começa a questionar quem ela é. Começa a se perguntar se existe algo além do seu papel de piloto do Eva ou de peça do plano de Gendo. Esse despertar da consciência é fundamental, marca o início da crise existencial de Rei. Ela passa de uma ferramenta obediente para uma entidade que questiona o próprio sentido de sua existência. Esse conflito interno é o núcleo do vazio existencial que a domina. Rei é confrontada com a ideia de que, mesmo existindo, pode ser descartável, substituível. A presença de cópias suas, os corpos reserva mantidos na NES, reforça essa noção de despersonalização. Ela não é única. Ela é replicável. Essa consciência é profundamente devastadora. Porque ser único é uma base fundamental para nossa construção de identidade. Quando o Rei entende que pode ser substituída sem cerimônia, ela sente o peso do niilismo, a ideia de que nada tem valor intrínseco, nem mesmo ela. Esse sentimento é amplificado pelas relações frágeis que constrói. Com Gendo, sua ligação é mais de submissão do que de afeto. Com Shinji, existe um potencial de conexão genuína, mas permeado por confusão, distância e uma incapacidade profunda de comunicar o que sente. Ainda assim, é através de Shinji que Rei começa a experimentar, ainda que timidamente, a possibilidade de se ver como alguém separado de seu propósito funcional. É importante notar que, em Evangelion, o vazio existencial de Rei não é retratado como um elemento exclusivamente trágico. Ele é também uma tela em branco. Uma chance. A ausência de um eu fixo dá a ela uma liberdade que poucos personagens têm, a possibilidade de se reinventar. E Rei, aos poucos, começa a fazer escolhas. Escolhe se sacrificar para proteger Shinji. Escolhe desobedecer Gendo. Escolhe agir em nome de algo que não é apenas uma missão. Essas escolhas, ainda que silenciosas, são poderosas. Porque elas afirmam que, mesmo partindo do nada, ela pode construir significado para si mesma. Esse é o paradoxo mais belo de Rei Ayanami. Ela é o vazio, mas também a prova de que, a partir do vazio, pode nascer algo novo.
Seu sacrifício final é um ato de afirmação de humanidade. Não porque ela foi forçada, mas porque decidiu. Essa diferença é tudo. No final, Rei transcende sua condição de ferramenta. Ela se torna, enfim, uma pessoa. E é por isso que sua história ecoa tão profundamente em quem assiste. Porque todos nós, em algum nível, já enfrentamos o vazio. Já sentimos que nossa existência é frágil, transitória, sem garantias. Rei é o reflexo dessa luta interna universal. E sua jornada nos lembra de que, mesmo quando nascemos sem rumo, sem raízes, sem respostas, ainda temos a capacidade de escolher, de criar significado, de afirmar nossa existência com pequenos, mas poderosos atos de vontade. Aqui no Mente Otaku, não vemos Rei Ayanami apenas como uma personagem fria e enigmática. Vemos nela a representação da luta silenciosa de todos que já encararam o vazio dentro de si e descobriram que, mesmo no abismo, ainda é possível encontrar luz. Se você sente que, às vezes, também luta para encontrar seu próprio significado, lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. E, como o Rei nos mostra, o simples ato de continuar é, em si mesmo, um ato de coragem. Se gostou dessa análise profunda, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Qual momento de Rei mais te tocou? Aqui é o Mente Otaku, onde cada silêncio esconde uma história esperando para ser ouvida.